Olá pessoal, professor Lucas aqui. Vamos trabalhar a quarta semana do PET complementar de arte do sétimo ano. Nós estamos vendo aí o texto que a gente vai ver hoje no PET, que é Som, Natureza e Cultura. Esse texto ele vai relacionar os sons da natureza com os instrumentos musicais que o homem produziu ao longo da sua história. Ele vai falar sobre as categorias de instrumentos musicais que existem, e ele vai tocar em 3. A primeira são os instrumentos de sopro. O que são os instrumentos de sopro? São aqueles que você precisa soprar ou precisa produzir ar dentro deles para eles emitirem som. Então é a flauta, é o saxofone, né? Todos os instrumentos que você precisa de ar para ele funcionar. Tem também os instrumentos que a gente chama de instrumentos de corda, que são aqueles que para eles produzirem som, eles precisam de ter uma corda vibrando. Então, são instrumentos de corda, instrumentos como o violão, o cavaquinho, o contrabaixo. E também tem uma terceira categoria de instrumento, que são os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão são aqueles que você precisa bater, chacoalhar ou friccionar eles para eles poderem produzir som, como por exemplo os instrumentos da fanfarra, o bumbo, o tarol, né, a caixa, o pandeiro. Todos esses instrumentos que você precisa bater para produzir som são chamados de instrumentos de percussão. Então eu falei 3, os de sopro, como a flauta, os de corda, como o violão, e os de percussão, como o bumbo, tá certo? Então o texto ele vai falar um pouco sobre isso e vai especificar esse instrumento aqui, que é um apito que serve para imitar o som desse pássaro chamado uru. Preciso que vocês leiam com calma o texto, né, para vocês entenderem melhor. E eu vou comentar aqui as perguntas que nós precisamos responder hoje. Vamos lá. Número 1. Qual nome se dá aos apitos que imitam o canto dos pássaros? Esse apito aqui que eu mostrei no começo, ele é um apito que imita o som desse pássaro uru. E esses apitos, eles vão ser conhecidos como pios de passarinhos. Ó. Essa está escrito aqui em cima. Ó. São instrumentos de sopro conhecidos também como pios de passarinho. Eles imitam, né, o canto dos passarinhos. Então existe do mesmo jeito que existe para esse pássaro uru, existe para outros pássaros também esse tipo de apito. Número 2. Para que os ecologistas utilizam esse apito? Vamos lá mais uma vez. Ó. Esses instrumentos são usados pelos ecologistas que pesquisam sobre pássaros. Tá certo? Os ecologistas, eles usam esses apitos para estudar esses pássaros, né? Porque uma vez que eles emitem sons parecidos com os pássaros, eles conseguem atrair esses pássaros para um determinado local, para eles poderem observar como esses pássaros comem, como eles caminham, como eles constroem os ninhos deles, né? Como eles vivem. Então, os ecologistas se utilizam muito desses apitos para conseguir atrair os pássaros e para conseguir se camuflar perto deles. E para acabar, com quais tipos de sons da natureza podemos relacionar os instrumentos de corda? Então, os instrumentos de corda, como eu falei, são aqueles que precisam de uma corda para produzir som, como o violão, o cavaquinho, o tarol, o bandolim, o ukulele. E essa informação vai estar aqui, ó, no penúltimo parágrafo. Os instrumentos de corda são emitidos sons que podemos relacionar com algumas vozes da natureza, como a água que corre entre as pedras de um rio. Então o texto está relacionando os instrumentos de corda com a água que corre nas pedras do rio. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Formule aí as suas respostas. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Bons estudos e até a próxima semana.